Pai, da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo, o Evangelho do Reino e o Evangelho da Graça. Muitos não sabem distinguir sobre esses dois evangelhos, acham que são o mesmo evangelho. O evangelho, ou boas novas, que Jesus pregava, era o Evangelho do Reino. Trata-se do mesmo evangelho que era pregado antes do Pentecostes por João Batista e os discípulos de Jesus. Trata-se de anunciar que o Messias prometido, o Rei de Israel, havia vindo para reinar sobre eles, na terra. Mas como foi rejeitado, não o fez ainda, mas irá fazer no futuro. Estamos numa espécie de parêntese, até que a plenitude dos gentios haja entrado. Então Jesus voltará a tratar com Israel e depois reinará aqui na terra sobre eles. Claro que para alguns ele anunciou a salvação pela graça, como é o caso de Nicodemos, que ele disse, João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Esse é o anúncio do Evangelho da Graça. Foi pregado por João. Vamos falar sobre o Evangelho do Reino primeiro. Foi pregado por João Batista. Em Mateus 3:1, e naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizendo, olha a mensagem, arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Não fala, creia e será salvo, como o apóstolo Paulo disse. Por Jesus também, o Rei de Israel, Mateus 4,17, desde então começou Jesus a pregar e a dizer, arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. E por seus discípulos, antes do Pentecostes, Mateus 10:7, e indo pregar e dizendo, é chegado o reino dos céus. Um ponto importante aqui é o tipo do evangelho que Mateus se refere, não é o evangelho da graça, como encontramos em Romanos e nas epístolas, é o evangelho do reino. E qual a diferença? Vamos ver? O evangelho que o apóstolo Paulo pregava em Atos 16:30, e tirando-os para fora, disse, senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? Eles disseram, crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e tua casa. Romanos 1, versículos 16 e 17. Porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque nele se descobriu a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá pela fé. Agora já é pregada a fé, pela fé, crê e será salvo. Romanos 3, 23, 24. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela graça. Esse é o Evangelho da Graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Versículo 28 do mesmo capítulo. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, sem as obras da lei. Então, o ensino apostólico é que a salvação é adquirida pela fé, independente das obras. Já o evangelho que Jesus, João Batista e os discípulos de Jesus antes do Pentecostes pregavam, só anunciavam que o reino havia chegado, o reino estava próximo, o reino dos céus. E que reino que era esse? Era prometido aos judeus, que era o rei, o descendente de Davi, né, que viria e reinaria sobre eles. Era o Messias esperado por Israel. O mesmo Evangelho da Graça é pregado por Pedro, em Atos 10. A este Jesus dão testemunho todos os profetas de que todos os que nele creem receberão o perdão dos pecados pelo seu nome. E dizendo Pedro ainda essas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. E era Cornélio, seus parentes e seus amigos mais chegados. O Evangelho do Reino deixou de ser pregado. Hoje devemos pregar o Evangelho da Graça. Então não fique aí pregando
Eis que o rei está próximo, porque ele veio para reinar, foi rejeitado, subiu ao céu e abriu um parêntese na história profética, conforme a profecia de Daniel, e inseriu a igreja, né, que era um mistério oculto no Antigo Testamento. O corpo de Cristo foi revelado a Paulo. Então, um dia ele voltará e virá para cumprir a promessa do Messias, que reinará sobre Israel. Fique na paz.